Bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos conversar sobre como você pode transformar espaços na sua casa ou no seu negócio sem limitações. E eu estou falando da Sanitrit, parte do grupo francês SFA, que está inovando em mais de 70 países e traz soluções muito inteligentes aqui para você instalar banheiros, cozinhas e até clínicas em qualquer lugar, sem preocupações com os encanamentos tradicionais. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto e para trazer todas as informações que a gente merece e precisa saber, eu convidei e está aqui com a gente o Diego de Maio, gerente comercial da Sanitrit. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Lúcia? Muito obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo aqui e esclarecer o máximo de dúvidas aí para os nossos clientes. Diego, nós vamos falar um pouquinho, e eu já queria começar esse nosso bate-papo, você explicando como que funcionam essas soluções da Sanitrit, para que o pessoal já entenda o que vocês estão trazendo de tão inovador. Legal, é muito importante esclarecer, né, de que forma que a gente pode ajudar. Então, basicamente, as nossas soluções são soluções de bombeamento de águas residuais. Elas vão captar as águas de um ambiente novo que você está construindo e levar essa água até um ponto de esgoto, um ponto de descarte correto, porque normalmente você não poderia fazer isso de forma convencional. Ou porque você está abaixo do nível da rede coletora, ou porque o seu vizinho de baixo, numa reforma de apartamento, não deixa furar a laje para fazer os novos pontos de esgoto, ou o método construtivo do edifício não permite esse tipo de intervenção. Então, as nossas soluções vão transportar essa água de um lugar, através de um tubo de PVC marrom, até descartar num ponto de esgoto existente. Nossa, perfeito. Você está falando que instalar um banheiro ou uma cozinha a qualquer hora, em qualquer lugar da casa, né, ou de uma empresa para transformar aí um espaço é possível hoje. E eu queria saber quais são as principais vantagens que você diria para quem está fazendo essas mudanças. São inúmeras vantagens, principalmente dependendo do ambiente que está sendo construído. Sem a Sanitrit vai ser impossível. Você teria talvez que fazer um degrau no seu banheiro, se é um apartamento que você está construindo, você teria que fazer um degrau que não fica esteticamente agradável. Ou num escritório, às vezes você gostaria de mudar, fazer um refeitório num local onde não existia, o diretor gostaria de ter um banheiro privativo, e o prédio não permite furação. Então, a vantagem principal é o fato de você ter a liberdade para construir o seu projeto da forma que você quiser, sem essas limitações técnicas anteriores. Agora, uma coisa que eu fico pensando aqui, barulhos e possíveis odores, assim, como que o sistema da Sanitrit lida com esses aspectos? Bom, o sistema ele tem um nível de ruído médio de 46 decibéis. Só que esse nível de ruído, ele vai acontecer durante 4 a 5 segundos, que é o tempo que ele está bombeando. Então, enquanto você não estiver usando o banheiro ou a cozinha, enquanto a água não estiver entrando de fato dentro do equipamento, isso vai ficar em stand-by, o equipamento vai ficar desligado. Quando você utilizou, deu descarga, estou tomando banho, estou lavando louça, a água entra dentro da bomba, o nível de água sobe e ela bombeia durante 4 a 5 segundos e vai fazer esse nível de ruído. Em relação aos odores, a maioria dos equipamentos eles têm um filtro de carvão ativado. Esse filtro de carvão ativado ele vai neutralizar os odores e ele também faz a função de ventilar o equipamento. Então não é necessário ter uma ventilação externa, ele pode ficar confinado e esse filtro de carvão ativado já vai fazer a neutralização e não vai exalar nenhum tipo de odor para o ambiente. E outra dúvida comum que é em relação ao papel higiênico. Como é que é esse aspecto do papel higiênico para esse sistema? Bom, nos banheiros, nós temos equipamentos que são chamados trituradores sanitários. Então, são pequenas estações elevatórias que vão ficar instaladas atrás do vaso sanitário ou embaixo de uma marcenaria, por exemplo. Ela vai receber a água de todo o banheiro, inclusive do vaso sanitário, que é, na maioria das vezes, o grande dificultador para você fazer um novo banheiro num apartamento, por exemplo. Então, esses trituradores, eles são equipados com uma lâmina, e essa lâmina consegue triturar, inclusive, papel higiênico. Então, ela vai picotar isso em partículas bem pequenas e bombear através de um tubo de 32 milímetros, e esse tubo você vai levar através do contrapiso ou pelo forro e até conectar num ponto de esgoto existente. Então, ele consegue triturar sem problemas nenhum,
Tem algumas limitações em relação a absorvente, lenço umedecido, mas papel higiênico não é um problema. Ah, perfeito. Então quer dizer que a pessoa pode se utilizar diariamente ou constantemente desse recurso, então. Inclusive é até mais higiênico, né? Fora do Brasil é muito comum que não haja lixo dentro do banheiro. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura, É. mas o triturador sanitário ele consegue lidar bem com esse tipo de resíduo. Diego, você está em contato com essas soluções e você vê a forma como que elas se comportam no mercado, né? Valoriza o imóvel? Com certeza, isso é um tema que a gente acaba vivenciando diariamente nas visitas em obras que nós fazemos, né? Se você parar para pensar, as principais cidades do Brasil já têm já são cidades antigas, né? E onde você tem os melhores imóveis, os mais bem localizados, são imóveis muitas vezes antigos, da década de 50, década de 60, e a planta desse imóvel já não condiz com a necessidade do comprador de hoje. Então, muitas vezes, o comprador de um imóvel desse vai contratar o arquiteto e o arquiteto vai desenhar uma planta ideal com 2 suítes, 3 suítes, um lavabo, uma varanda gourmet. E esse apartamento dos anos 60 não tem essa quantidade de pontos hidráulicos para que você consiga reformá-lo e executar essa planta ideal sem nenhuma intercorrência. Então, a Sanitrite consegue viabilizar todo esse processo para você construir Uhum. esse apartamento e reformar da forma que você quer. E aí, a valorização de você ter um imóvel moderno, uma planta atual, bem localizada, num prédio bem localizado, mas que não te oferecia isso, com certeza é um diferencial na hora de vender. É só vantagem, né? Bom, como é que essas instalações elas vão melhorar o dia a dia das pessoas, o dia a dia dos usuários, seja num apartamento ou seja numa empresa? Bom, imagina que são várias aplicações, mas, por exemplo, no teu apartamento, se você tiver um lavabo a mais, as suas visitas não vão precisar entrar no seu banheiro privativo para utilizar. Isso vai te dar mais Uhum. privacidade. Se você construir uma suíte, você vai ter mais conforto no seu dia a dia. Você pode ter uma varanda gourmet para uma varanda simples, transformar ela numa varanda gourmet para conseguir receber seus convidados, fazer um churrasco, enfim. Num escritório, o diretor poderia por vontade própria, ter um banheiro privativo para ele. Ou você pode criar um refeitório novo para acomodar melhor as pessoas. Às vezes, numa laje corporativa, o número de banheiros existentes não acomoda a quantidade de pessoas que trabalha lá. Então, você pode criar novos banheiros e gerar mais conforto para todo mundo que está trabalhando. Então, são várias aplicações e várias vantagens. Bom, até agora acho que a gente conseguiu situar todo mundo para entender aqui como que funciona essa tecnologia. E eu quero aprofundar um pouco mais agora, falando. Eu queria que você me falasse um pouquinho e nos explicasse, né? Como que os produtos são instalados em locais desafiadores, por exemplo, subsolos, áreas onde o escoamento tradicional não é possível. E eu sei que os sistemas da Sanitrite permitem isso, né? Me explica um pouquinho. Exatamente. Imagina que se você está num subsolo, muitas vezes você está abaixo do nível da rede coletora da concessionária, seja ela Sabesp, enfim. E aí a água sempre vai escoar para baixo. Então, se você tem, às vezes você tem uma área legal, um subsolo com uma área interessante que você gostaria de transformar num espaço para festas, e, pô, mas como é que eu vou fazer uma festa se não tem um banheiro, não tem uma cozinha aqui embaixo? Então, os sistemas da Sanitrite, eles podem ser instalados atrás do vaso sanitário, embaixo de uma marcenaria, eles vão captar as águas residuais desse ambiente, da torneira, do vaso sanitário, do chuveiro, do lavatório, e bombear isso até um ponto de esgoto existente que pode estar passando na parte superior. Num apartamento, ele pode ficar instalado também atrás do vaso sanitário, ou temos sistemas que já tem o triturador embutido, que facilita também a sua acomodação. Ô Diego, em muitos edifícios, furar a laje para instalar o encanamento às vezes não é permitido e em outras vezes nem é viável. Como que a Sanitrite traz soluções para isso? Bom, nós vamos analisar o projeto para entender qual que é a Uhum. necessidade e trazer a solução ideal. Então, nós temos soluções para várias situações, desde um dreno de ar-condicionado que você não tem para onde levar aquela água que vai ficar gotejando, até uma cozinha, uma série de banheiros. Então, de acordo com o projeto, nós temos vários produtos.
Então, temos produtos para um banheiro, para um lavabo, para um banheiro com chuveiro, para uma cozinha residencial, para uma cozinha comercial. Temos equipamentos que vão coletar água até 90 graus, por exemplo, se for um restaurante. Temos equipamentos que conseguem pegar vários banheiros ao mesmo tempo. Então, é muito importante entrar em contato com a gente. Depois, no final aqui, eu deixo os contatos para Uhum. as pessoas que se interessarem. Mas, analisando o projeto, a gente consegue entender qual a melhor solução para cada ambiente. Isso é muito importante porque, como a gente tem um mix de produto muito grande, a gente consegue resolver exatamente aquela dor do cliente para entregar a melhor solução. Ah, perfeito. E você falou aqui, eu vou até fazer um parênteses, vocês têm técnicos específicos que vão até o local e faz essa análise para entender a situação do local. Isso, nós temos consultores técnicos que conseguem fazer essa visita técnica no Rio de Janeiro, em São Paulo. Estamos também expandindo nossa equipe para o Sul e para Minas Gerais. Em breve, a nossa ideia é ter consultores técnicos nos principais estados do Brasil para conseguir atender nossos clientes. Já atendemos o Brasil inteiro, às vezes de forma remota, mas temos consultores técnicos em algumas cidades que conseguem ir presencialmente no local para entender e oferecer a melhor solução. Ó, em projetos comerciais com prazos assim apertados, fazer grandes obras para instalar tubulações de esgoto pode ser impraticável, a gente sabe disso, né? Como é que a empresa consegue ajudar e trazer uma solução econômica e eficiente para casos como esse, por exemplo? Muitas vezes, principalmente em prédios comerciais, como você citou, você vai precisar de liberação no condomínio ou vai precisar de uma análise de engenharia para saber se é viável ou não fazer a furação, e isso demora. Às vezes a construtora fecha um contrato para entregar a obra em 3, 4 meses, às vezes menos. E a nossa solução é uma solução simples de ser aplicada e é muito mais rápido do que você fazer todas essas intervenções. Então, elas são muito versáteis e com certeza é possível ganhar tempo e economizar dinheiro, porque você não vai ter que entrar no vizinho de baixo, não vai ter que contratar uma análise de engenharia para saber se é viável ou não. Você consegue resolver todo o problema dentro do seu andar, dentro da sua unidade. Ô Diego, você falando aqui, eu fiquei pensando, você está aí na linha de frente de todos esses projetos, participando de tudo, né? Você lembra, assim, de algum caso, por exemplo, que você possa citar que a obra realmente teve, assim, um prazo muito rápido de entrega, ou que vocês conseguiram resolver alguma coisa nesse sentido? Na, Diariamente chegam projetos para a gente onde a gente consegue ajudar nesse sentido, mas tem um case específico que eu acho bem interessante. No centro de São Paulo tem um edifício da década de 60 chamado Mirante do Vale. Ele fica ali do lado do viaduto Santa Efigênia. E é um edifício com 37 andares e era um edifício para uso comercial. O que acontece é que, com o tempo, o interesse comercial foi se perdendo nesse edifício. Enfim, o centro de São Paulo está passando por essa transformação. E aí eles permitiram que alguns investidores comprassem algumas unidades e transformassem essas lajes antes corporativas em moradia. Então, hoje tem mais de 70 apartamentos, alguns são locados por temporada, outros são moradores fixos, mas o fato é que não era permitido furar a laje e as pessoas compravam ali unidades com 200, 300 metros e transformavam isso em 14, 15, 20 apartamentos. E você precisa de banheiros em todos esses apartamentos e não seria possível executá-los se não fossem as soluções da Sanitrite. Então, tem vários cases desse tipo onde a gente trabalha, mas esse é um bem emblemático, assim, e a gente está participando desse momento de modernização do centro de São Paulo. Olha, que bacana. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre instalação? Eu quero falar um pouco sobre quero que você me fale quais são as regras de ouro que devem ser seguidas na hora de fazer uma instalação de uma solução da Sanitrite. Bom, basicamente, todas as nossas soluções vão captar e bombear. Então, para que esse bombeamento seja feito da melhor forma, nós sempre recomendamos que seja utilizado o tubo de PVC marrom. Na maioria das vezes é um tubo de 32 milímetros. É muito importante, logo na saída, sempre que essa água seja bombeada para cima, instalar ali um registro de esfera que vai segurar a água nessa coluna vertical. Depois que ela sobe, é importante manter ali 1% de inclinação, porque ela vai ter força para bombear e depois ela precisa escoar. Então, mantendo 1% de inclinação, ela vai escoar nessa tubulação e não vai ficar parada,
reduzindo ali o risco de um possível entupimento. E para alguns produtos, nós temos uma linha de vasos chamada Sunny Compact. Ela tem um triturador sanitário embutido dentro dela. Então, para esses produtos, como eles não têm ali uma válvula hidra, não tem uma caixa acoplada, eles precisam de alta pressão para funcionar bem. Então, para esses produtos é importante ter pelo menos 17 metros de coluna d'água. Ele é muito utilizado em apartamentos. Então, normalmente, isso já é um fator que facilita. Mas é importante se atentar a esses 17 metros de coluna d'água para que ele funcione bem. Vamos supor que hoje eu tenho uma obra para fazer, quero fazer uma obra, quero instalar um vaso sanitário, uma pia em qualquer lugar da minha casa. Você falou aqui, a gente falou de pontos comerciais, falamos de residência também, mas focando aqui na minha casa, sem pensar numa grande reforma, sem ter que abrir o forro do vizinho, que eu acho que você até citou alguma coisa de forro do vizinho, né? Qual é o sistema que vocês usam num caso como esse, por exemplo? O sistema mais indicado para quem vai fazer um lavabo num apartamento, por exemplo, é o sistema Sunny Compact. Ele já tem um triturador embutido e ele tem também uma entrada adicional para captar a água do lavatório. Então, são várias vantagens. Primeiro, como ele já tem um triturador, você não precisa de espaço dentro da parede para acomodar o equipamento. Ele tem a entrada para pegar a água do lavatório, então você instala a cuba que você quiser, essa água vai entrar na parte de trás do Sunny Compact e ele vai fazer o bombeamento. E ele tem apenas 55 centímetros de profundidade. Então, num espaço pequeno, às vezes de 1,20 por 1,20, você consegue instalar ali um lavabo perfeitamente funcional. Então, temos 4 vasos que já tem o sistema de triturador embutido. Um deles, inclusive, é o Sunny Compact Comfort, que foi na última Revestir, né, que é uma feira mais voltada para arquitetura e decoração. Nós ganhamos o prêmio de melhor coleção de louça sanitária com esse vaso. Então, além da inovação que nós trazemos, também o design da Sanitrite sendo reconhecido numa feira ali, onde a gente acabou concorrendo com fabricantes gigantes aí do Brasil e do mundo. Você falou uma coisa interessante que eu fiquei na dúvida aqui. Você falou, um especialista ou encanador. Vocês oferecem pessoas para fazer esse serviço ou a pessoa só adquire o produto e ela leva para casa e ela mesma tem que fazer a instalação, tem que se preocupar com isso? A parte hidráulica, a infraestrutura, ela vai ser executada pela equipe do cliente, da obra que está sendo realizada. Nós temos técnicos credenciados que conseguem realizar a instalação e você pode contratá-los para isso. Contratando um técnico credenciado, tem uma vantagem que você vai ganhar 1 ano a mais de garantia em relação à garantia inicial de 2 anos para uso residencial ou 1 para uso comercial. Então, você tem uma extensão, a certeza de que o serviço está sendo bem feito. Ô, Diego, e tem alguma regra, por exemplo, para fazer a instalação desse sistema? Existe um gabarito que nós preparamos e que está disponível no nosso site para que os clientes consigam preparar os pontos hidráulicos na parede, de forma que quando o vaso for acomodado, todos esses pontos hidráulicos e elétricos vão ficar escondidos. Isso vai dar um ganho estético ali na instalação. E em relação à parte hidráulica, principalmente no sistema Sunny Compact, se atentar aos 17 metros de coluna d'água e realizar a tubulação de bombeamento com PVC marrom, sobe e depois, na horizontal, levar com 1% de queda até o ponto de descarte. Esses são basicamente os pontos principais que estão no manual de instalações. Ou seja, tudo foi pensado para ficar também esteticamente tudo harmônico, depois da instalação ficar tudo ok também, né? Exatamente, né? Ele é um equipamento compacto, líder de vendas aqui no Brasil, é um produto exclusivo da Sanitrite, da SFA, né, que é esse grupo. Então, a gente vende isso no mundo inteiro e é testado e aprovado em mais de 70 países. Bom, você falou sobre a função do triturador, que você estava falando desse sistema. Que função que é essa? O que ele faz exatamente? Numa instalação normal, quando você instala um banheiro, você tem uma tubulação de 4 polegadas que vai seguir por gravidade pelo chão, e essa tubulação ela é maior justamente para conseguir encaminhar todos os detritos dentro dessa tubulação. Uhum. Só que a gente vai trabalhar com um tubo de 32 milímetros, 1 polegada. Então, para que eu consiga bombear todos os resíduos através de uma tubulação menor, eu preciso que eles estejam triturados. Então, o triturador ele vai receber todos esses resíduos, transformar ele
esses resíduos em partículas pequenas que vão ser bombeadas através de uma tubulação menor. Então, além da flexibilidade da instalação, você também tem uma eficiência em relação a entupimento, porque como ele tritura e bombeia, essa água vai ter uma pressão dentro da tubulação, o risco de entupimentos é muito menor. Bom, aí você falou, acho que agora a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção, porque afinal de contas a gente instala e a gente sabe que tudo precisa ter o cuidado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a manutenção, como que a gente previne, como que se mantém um sistema desse, né? Se tem, quais são as problemáticas aí ou como que se faz. A maioria dos problemas que os clientes relatam e quando os nossos técnicos visitam a obra para resolvê-los, são causados por mau uso e não por um defeito do produto de fato. Sim. Então, os produtos, falando aí especificamente dos trituradores, eles vão conseguir triturar até papel higiênico. Mas lenço umedecido, absorvente, fralda, esse tipo de coisa, até numa instalação normal você vai ter algum tipo de problema. Não descartando esse tipo de resíduo dentro do vaso, já é um grande passo. E aí, a manutenção periódica necessária, nós temos um produto chamado desincrustante, que é um líquido, onde você vai desligar o produto da tomada. Todos os nossos produtos eles são elétricos, né? Tem um motor e tudo mais, então você desliga ele da tomada, despeja 1 litro desse desincrustante dentro do vaso ou dentro do triturador, deixa isso agir por 2 horas, depois liga na tomada de novo, dá a descarga, libera a entrada de água. Isso já vai ser o suficiente para fazer uma limpeza da parte interna do equipamento e manter ele funcionando bem. Agora, você sabe que eu estava aqui pensando, né? Eu falei assim, porque a gente que tem filho, eu tenho um menininho de 10 anos, e ele é muito curioso. E com criança, por exemplo, às vezes acontece de cair um brinquedo, ou eles derrubarem alguma coisa por pura curiosidade de ver o que vai acontecer, né? Como é que vocês lidam com isso? Acontece bastante, mas os nossos equipamentos, algumas linhas, nós temos uma linha chamada linha UP. Então, são produtos para banheiros e eles têm na parte superior um acesso fácil para manutenção. Então, caso o teu filho vá lá e jogue um brinquedo dentro do vaso e isso caia dentro da bomba, basta tirar ele da tomada, tem 2 parafusos que você vai soltar e você vai ter acesso a um reservatório onde esse corpo estranho vai estar retido. Então, retira com alicate, fecha, liga na tomada e a vida segue normalmente. Na maioria das vezes não é necessário substituir nenhum tipo de componente. E foi ótimo você falar isso, porque agora dá para entender exatamente que vocês têm um sistema para cada situação, né? Para cada detalhe. Não é só chegar e instalar, é um sistema que atende cada necessidade de diversas, assim, né? Exatamente. Por isso que é muito importante entender. E assim, é um caminho normal, é um produto novo, é um produto que é novo no Brasil, né? Existe há mais de 65 anos no mundo. Mas as pessoas cada vez mais conhecem e aplicam. Então, de acordo com a sua necessidade, nós temos um produto que vai se adequar. Você falou uma coisa interessante aqui. Por exemplo, não conhecia esse sistema e eu fiquei encantada quando eu vi pela primeira vez. Eu falei, gente, mas de onde é isso? Quanto tempo vocês estão no Brasil? No Brasil, desde 2014, mas o grupo ele foi fundado na França em 1958 e foi o fundador da empresa que desenvolveu o primeiro triturador sanitário em 1958. Então, você imagina uma cidade antiga como Paris, onde você tem prédios centenários, e se essa questão dos banheiros não se adequarem às plantas atuais aqui no Brasil, com prédios da década de 50 e 60, imagina na Europa, onde você tem prédios muito mais antigos. Então, ele entendeu que havia essa demanda e ele desenvolveu um produto que poderia auxiliar nessas reformas para que as pessoas pudessem ter mais banheiros e mais conforto nos seus apartamentos desde 1958. Então, o produto foi se modernizando ao longo do tempo. Hoje ele é muito mais silencioso, menor, e a gente comercializa isso em mais de 70 países. Então, o mercado principal é a Europa, né? Praticamente toda a Europa nós vendemos, mas também Estados Unidos, Canadá, Ásia, aqui no Brasil, na América do Sul estamos ampliando para outros países como Colômbia, Peru, Chile. Então, é uma solução que tem um mercado com certeza, um espaço grande de crescimento.
Muito bem, o que a garantia cobre e o que fica de fora? Bom, basicamente a garantia cobre defeito de fabricação. Então, caso algum componente interno da bomba ou do triturador apresente algum defeito, isso vai estar coberto pela nossa garantia. Lembrando que a garantia é de 2 anos para uso residencial e 1 ano para uso comercial. O que não é coberto são erros de instalação ou algum corpo estranho que esteja ali, de repente, atrapalhando o funcionamento do equipamento, ou uma falta de manutenção preventiva. Como eu expliquei anteriormente, temos um produto que deve ser despejado para que ele faça uma limpeza da parte interna. Então, se essa manutenção não é feita com o período indicado, com o tempo isso pode também prejudicar o funcionamento e aí não é enquadrado como garantia e sim mau uso. Você sabe que nós recebemos muitas perguntas pelas redes sociais e essa daqui eu achei super bacana. Ó, se surgir um imprevisto e eu precisar de uma assistência, vocês conseguem passar uma ideia de custo para receber uma visita no local? Sim, bom, nós temos aí uma equipe de aproximadamente 50 técnicos espalhados pelo Brasil. Esses técnicos vão até o local para que eles consigam identificar o que está acontecendo e trazer a solução para o problema. Em torno de 500 a 600 reais é o custo para uma visita técnica e retirada de um corpo estranho numa situação normal. É, Obviamente, tem coisas que a gente não consegue prever. Por exemplo, é muito importante prever um acesso para manutenção do equipamento. Se você instalar e deixar ele fechado dentro do drywall sem um acesso, o técnico vai ter que abrir. Então é importante, desde o projeto, já pensar num acesso, numa portinha. O equipamento tem que estar totalmente acessível e isso vai facilitar no momento da manutenção. Ô Diego, vamos falar um pouquinho agora sobre o Sunny Alarm. Eu queria que você explicasse como é que é esse sistema aí. O Sunny Alarm é um opcional vendido Uhum. pela SFA. É uma caixinha que vai instalada em cima dos trituradores adaptáveis e das bombas de evacuação para águas cinzas, por exemplo. Como é que nossas bombas funcionam? Conforme o nível de água sobe dentro da bomba, ela pressiona um microinterruptor. Então você não tem que ficar apertando botão nenhum para a bomba funcionar, isso é automático. Geralmente, esse nível de acionamento varia entre 8,5 cm a 15 centímetros. O Sunny Alarm ele vai ficar instalado em cima da bomba e ele tem um tubo de pressão. Se esse nível de água subir demais dentro da bomba, ele vai pressionar esse tubo de pressão, que vai fazer com que o Sunny Alarm dispare um alarme sonoro. Então você vai saber que tem um problema. E aí você para de utilizar o ambiente, liga para a nossa assistência técnica para que eles consigam ir até o local e entender o que está acontecendo. Nossa, que incrível. Então, vocês conseguem sinalizar, por exemplo, que está acontecendo um problema e que precisa ter um cuidado ali na manutenção. Porque muitas vezes a bomba está embutida, principalmente no Brasil, é muito comum a bomba ficar embutida dentro da parede. Então, se ocorre algum problema, você não consegue saber. O Sunny Alarm auxilia nessa questão com um alarme sonoro. Mesmo que ele esteja embutido na parede, ele vai acionar e você vai saber que tem um problema. E como que a assistência técnica hoje está estruturada, por exemplo, para garantir suporte rápido e eficiente aos usuários dos produtos aqui no Brasil? Nós temos mais de 50 técnicos espalhados nas principais cidades do Brasil. Uhum. Além disso, nós também oferecemos um suporte remoto, né? Temos a nossa equipe técnica que consegue atender por vídeo para orientar instalações e manutenções. Então, nós temos uma rede de assistência técnica credenciada que consegue atender presencialmente ou de forma remota. Bom, claro que todos nós queremos fazer aqueles investimentos que durem o máximo possível, né? A gente está falando de manutenção justamente para pensar nisso aqui. Mas como que uma boa rotina de cuidados, por exemplo, pode prolongar a vida útil desses equipamentos hoje? A vida útil, ela é bem interessante, né? Nós dizemos que o esperado é que ele dure pelo menos 15 anos. Então, é um equipamento que você vai investir hoje, você vai ter aí um conforto, muito mais facilidade no seu dia a dia, e é um equipamento confiável, e que vai durar aí pelo menos 15 anos utilizando e fazendo as manutenções corretas. Então, daqui a 15 anos, você vai trocar para um equipamento mais moderno, mais silencioso. A SFA está sempre inovando e aprimorando os seus equipamentos. Então, você não vai precisar refazer a parte hidráulica nem nada. Você pode simplesmente substituir um equipamento pelo outro, mas 15 anos é a vida útil esperada do equipamento.
Você sabe que eu fiquei aqui pensando aqui, né? Um produto que foi criado na Europa, ainda que ele esteja em todo, né, no mundo todo, em mais de 70 países, mas aqui no Brasil, quais foram os ajustes que vocês... Isso é uma curiosidade, assim, que eu quero perguntar para você. Quais foram os ajustes que vocês acabaram tendo que fazer em relação a outros países, por exemplo, como a Europa, né? Que a gente sabe que é um país bem mais desenvolvido e tudo mais, e a gente tem muitas limitações aqui nos nossos sistemas também, né? Quais foram as coisas que você se deparou e você falou, puxa, isso vamos ter que adaptar? Teve isso? Teve. A principal diferença é meio que cultural, assim. É muito comum na Europa os equipamentos ficarem expostos. Aqui no Brasil, não. A maioria das obras, além do equipamento instalado e funcionando bem, os arquitetos, os clientes, eles querem um banheiro lindo. Fica tudo Então, escondidinho. enquanto você vai na Europa e você vê equipamento aparente, com a tubulação toda aparente, aqui no Brasil, não. Ele fica sempre dentro de um drywall, dentro da parede, escondido. E por isso que a gente alerta da importância de deixar esse acesso para manutenção, mas as nossas instalações aqui, elas são muito mais bonitas do que a gente costuma ver fora do Brasil. Porque os arquitetos têm esse cuidado e essa criatividade para acomodar bem o equipamento no projeto, mantendo a funcionalidade, mas preservando principalmente a parte estética do ambiente. Ô, Diego, nós estamos falando aqui em vários sistemas, você já trouxe vários aqui, só que eu queria que você organizasse aqui para mim. Me diga quais são os sistemas para a área residencial, por exemplo, as soluções hoje que vocês têm. Bom, para um lavabo, o mais recomendável são as bombas que já têm um triturador embutido, como, por exemplo, o Sunny Compact e o Sunny Smart. Se é um banheiro completo que você está fazendo, o banheiro completo é um banheiro com chuveiro, né? Então, tem o Sunny Pro e o Sunny Pack, que eles vão ter entradas laterais para pegar água desses pontos. E se é uma varanda gourmet ou uma ilha que você está fazendo no seu apartamento, o mais indicado é o Sunny Vit, que é uma bomba que vai pegar a água de toda a cozinha, lava a máquina de lavar louça, pia e consegue bombear isso até um ponto de esgoto existente. E agora eu quero que você fale da parte comercial, até para ambientes hospitalares, restaurantes. Coloca tudo aí para a gente entender esses sistemas todos. Para uso comercial, numa copa, num refeitório, nós temos bombas mais potentes, por exemplo, o Sunny Speed ou o Sunny Swift, que são bombas que conseguem bombear numa altura maior, receber água numa temperatura maior do que a Sunnyvit, por exemplo. Em ambientes hospitalares é muito comum, clínicas médicas, às vezes, dependendo do ambiente, você precisa ter ralo por norma da Anvisa para fazer a limpeza do ambiente. E quando você vai para uma laje comercial, às vezes você não vai ter contrapiso para fazer e executar esse ponto. Então, nós temos um produto que auxilia nesse ponto, que é o Sunny Floor. Se é um restaurante, um refeitório, uma cozinha maior, nós temos bombas que conseguem coletar águas até 90 graus, como a Sunnycon 1 e Sunnycon 2, com 2 motores. Então, elas conseguem trabalhar numa lavanderia industrial, bombear um grande volume de água. E para banheiros corporativos, por exemplo, dependendo de como esses banheiros estão ali acomodados, nós temos uma bomba chamada Sunnybest Pro, que é uma lâmina mais potente que consegue triturar até absorvente, por exemplo. Ou temos estações elevatórias que conseguem pegar vários banheiros, como, por exemplo, o Sunny Cubic 1, o Sunny Cubic 2. Então, é muito importante entrar em contato para mostrar o projeto e a gente vai identificar qual que é o produto mais indicado. Mas tem solução para todo mundo. Tem solução para todas as demandas. Tá certo. Bom, a gente falou um pouquinho sobre os trituradores, né? Você explicou muito bem ali um pouquinho mais adiante. Mas agora eu queria saber o seguinte: os trituradores, por exemplo, eles ajudam a prevenir entupimento de sistema de esgoto em lugares como, por exemplo, aeroporto, aeroportos e também residências também, né? Eles ajudam nesse processo? Ajudam e, inclusive, tem um case bem concreto aqui no aeroporto de Guarulhos. Nós temos mais de 700 equipamentos instalados lá, com o intuito de reduzir o índice de entupimentos. Nos banheiros onde o nosso equipamento foi instalado, o índice de entupimentos foi reduzido em 85%. Então, além dos ganhos de manutenção, você também tem ganhos
na percepção de qualidade dos usuários. Então, as pessoas que vão frequentar o aeroporto ou a indústria, enfim, os banheiros vão estar sempre disponíveis. O triturador, com certeza, esses trituradores para uso comercial que são mais potentes, eles conseguem ajudar e reduzir muito o índice de entupimentos. Ô, Diego, vamos falar agora sobre soluções móveis e ambientes como trailers para eventos, containers, embarcações. Como que vocês resolvem? Quais são as soluções que vocês dão para essas todas situações aí? A SFA ela tem uma linha de produtos específica para esse tipo de demanda. Então, por exemplo, para embarcações, motorhomes, nós temos vasos que são 12 ou 24 volts, que vão funcionar para esse tipo de ambiente e vão oferecer o conforto do vaso sanitário na sua casa, que você tem na sua casa, dentro de um ambiente móvel. Então, comparado com os sistemas convencionais, o nosso sistema é muito mais eficiente e confortável e você também tem um ganho no design. Para banheiros de uso coletivo, por exemplo, em eventos, nós temos estações elevatórias que podem ser instaladas para captar vários banheiros ao mesmo tempo e bombear isso para um tanque de contenção ou direto para a rede coletora. Então, são várias soluções que nós podemos oferecer, mas temos já clientes trabalhando com banheiros de alto padrão em eventos no Brasil inteiro e com certeza a gente pode ajudar com isso. Ô, Diego, você sabe que a gente também selecionou algumas perguntas lá das redes sociais e uma delas foi o seguinte: é possível transformar prédios corporativos antigos em residenciais ou hospitais sem grandes reformas estruturais? Sim, com certeza é possível. Já temos alguns projetos acontecendo. No centro de São Paulo tem alguns edifícios comerciais que já não tinham mais esse interesse de empresas se instalarem ali, e esses edifícios gradativamente estão virando residência ou por temporada ou residência fixa. Então a gente consegue instalar todos os banheiros e cozinhas que são necessários sem a necessidade de furar a laje. É muito comum também clínicas médicas que antes ficavam em casas, agora estarem alocadas em prédios corporativos. E numa clínica médica, quando você pega uma sala comercial, às vezes você tinha um banheiro. E vamos supor que é um consultório odontológico. Você vai ter ali um lavatório, você vai precisar de mais banheiros para que as pessoas possam usar. Então, a gente consegue também ajudar com isso, adequar a planta desse imóvel comercial para a necessidade do seu projeto. Então, com certeza, é possível, sem grandes obras, instalar a planta ideal com o Sanitrite. Você é o cara aqui que mexe com todas essas obras, que está aí sempre, né, à frente de toda essa estrutura e tudo mais. Quais as obras de destaque hoje que você poderia dizer que utilizam o sistema Sanitrite? E quais foram as vantagens para a obra que você pode destacar, assim, pela sua vivência? Foi, com certeza, a liberdade para você construir o projeto da forma que ele foi desenhado. Então, eu posso citar aqui alguns exemplos, como o Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, algumas unidades do Hospital Sírio-Libanês, algumas unidades da Rede Prevent Senior, que foram construídas em lajes corporativas, que não estavam preparadas para receber todos os pontos hidráulicos que um hospital, que uma clínica médica demanda, e junto com as soluções da Sanitrite foi possível aí fazer toda a instalação e deixar esse ambiente perfeitamente funcional. Diego, hoje nós falamos da Sanitrite, mas eu sei que a SFA tem outras soluções também aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Bom, nós falamos bastante da Sanitrite, que são soluções para um banheiro, para uma cozinha, mas nós temos também soluções para uso coletivo, para vários banheiros, para cozinhas industriais, para um galpão industrial, para um condomínio inteiro. Então, nós temos soluções para captar um volume grande de água e encaminhar isso até o ponto correto da concessionária ou uma estação de tratamento, por exemplo. Então, são soluções muito versáteis, mais fáceis de ser aplicadas do que as soluções convencionais, que é a linha Sanifoz, e temos também uma linha para uso náutico e motorhomes, que é a linha Sanimarim. Mas a linha Sanifoz é a que a gente vai desenvolver hoje com vocês. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta que essa daqui é uma análise sua aqui do mercado, né? Como é que você vê o futuro da construção civil com a participação da Sanitrite? Bom, eu acredito que a solução só tem a crescer e cada vez vai ser mais aplicada. Os projetistas já conhecem, os arquitetos conhecem e cada vez mais especificam isso nos seus projetos. Os consumidores
estão descobrindo o produto e instalando isso nos seus apartamentos, nas suas casas, trazendo mais conforto, valorizando seus imóveis. Os instaladores também já estão passando por esse processo de aprendizado, porque ele realizou uma obra de reforma onde ele não conhecia a Sanitrite, instalou, deu certo, ele já está trabalhando numa outra obra onde ele tem o mesmo problema e ele já sabe qual é a solução. Então, eu acredito que tem muito a crescer. A gente, comparando com outras filiais que já existem há mais tempo, a gente entende ainda o espaço que a gente tem de oportunidade para crescer e oferecer mais esse produto para o maior número de pessoas. Então, estou muito otimista com o crescimento da solução aqui no Brasil e na América do Sul como um todo. Bom, se a gente quiser conhecer melhor os sistemas da Sanitrite, como que eu faço para entrar em contato? Quais são os canais de acesso a vocês, Diego? Bom, o mais importante é o nosso site, www.sanitrite.com.br. Lá você consegue ter acesso à informação técnica de todos os produtos. Também temos Instagram, YouTube e Facebook, onde você pode seguir a Sanitrite Brasil e acompanhar ali os projetos que estão sendo desenvolvidos. E no Instagram, Sanitrite Brasil ou sanifos.brasil. Lá você consegue também acompanhar os projetos que a gente está trabalhando. E para você que nos acompanha aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações para você receber sempre informações como essa. Aqui a gente vai estar sempre esmiuçando, trazendo mais informações e deixe suas perguntas também nos nossos canais de acesso. Bom, foi um prazer receber você aqui, Diego de Maio, e espero que você possa voltar outras vezes aí para trazer sempre mais informações para a gente. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço aí o convite e é muito importante poder esclarecer todas essas dúvidas que são comuns aí dos nossos clientes. Importante que as pessoas conheçam cada vez mais. Com certeza.